Boa tarde a todos e que Jesus esteja presente, nos envolvendo em sua luz, em seu amor. Primeiramente, quero agradecer à direção da casa pelo convite para participar deste 38º simpósio, que é em comemoração aos 168 anos do Livro dos Espíritos. Gratidão também ao meu mentor pelo seu amparo, e a Jesus, nosso mestre. Hoje vou fazer algumas reflexões de como o Espiritismo pode nos ajudar a superar as dificuldades. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe, te machuque o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te, provocando aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Palavras de Meimei, psicografia de Chico Xavier. Todos nós, todas as pessoas, independente da idade, do sexo, de condições financeiras ou nível intelectual, experimentam durante a jornada na Terra um tipo de dificuldade, de aborrecimento, que podem ser individuais ou coletivos. As dificuldades individuais podem ser a perda de emprego, de um ente querido, uma doença, etc. Já as coletivas é quando muita gente, até mesmo uma nação, um continente, tem que lidar com obstáculos de forma conjunta, como recentemente tivemos a pandemia da Covid, tem também os acidentes aéreos, os desastres naturais, ou provocados até pela inabilidade ou descaso das pessoas. Bom, enfim, tem uma série de exemplos, E estas dificuldades que enfrentamos podem trazer ou não ensinamentos como a solidariedade, a ajuda ao próximo, ou pode-se não aprender absolutamente nada, pois cada um tem o seu livre-arbítrio e aprende o que se empenha em aprender. Perante o sofrimento, nós temos duas escolhas: ficar com o olhar voltado somente para a dor que sentimos, ou voltar nosso olhar para um processo mais amplo da vida, para a descoberta de si mesmo e agir descobrindo não só as causas do sofrimento, mas a sua finalidade, que é o despertar do Cristo interno que habita em nós. Mesmo quando essas dificuldades adversas resultam em dor, o Espiritismo ajuda a superar dificuldades com a sua mensagem esclarecedora, pautada no bom senso e no raciocínio. Um dos exemplos mais bonitos de confiança em Jesus é o da personagem Alcione, no romance Renúncia, ditado por Emmanuel a Francisco Xavier. Quem ainda não leu, é uma boa oportunidade, é um livro maravilhoso. Todos os sofrimentos e dificuldades foram suportados sempre na certeza de que Jesus jamais a deixaria desamparada. Se pudermos levar conosco essa certeza do amparo, do amor de Jesus, certamente a nossa vida será mais feliz, uma vez que a confiança no Divino Mestre será a mola propulsora que nos elevará aos patamares da alegria, independente do que esteja ocorrendo ao nosso redor. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Perante as adversidades, é comum surgir o pessimismo, um sentimento de descrença e desânimo, mas devemos,
precisamos lembrar que cada obstáculo nos traz uma lição valiosa. A doutrina espírita possibilita uma compreensão mais profunda dos desafios que enfrentamos na vida terrena. Quando estudamos a doutrina espírita, entendemos que as dificuldades são momentos de superação e evolução. Entenderemos que a vida é oportunidade de aprendizado e crescimento. E encontramos respostas e soluções para nossos desafios. E ainda somos encorajados a buscar o caminho da nossa melhoria moral. Ele é a ferramenta essencial para o desenvolvimento espiritual, da compreensão das leis universais e da vivência dos princípios morais. O espírita, dessa forma, tem a base sólida para a reflexão, a prática do bem e a superação dos desafios. A compreensão da realidade espiritual, desenvolvendo uma vida mais equilibrada e consciente na busca da felicidade e do progresso. Entre as leis morais que regem a vida, destaco a lei do progresso. Tudo evolui desde o estado de natureza, que é o primitivo, passando por inúmeras etapas. Está constantemente em ação. O homem deve sempre aprimorar seus conhecimentos, progredir, tornando assim sua vida melhor. Sempre há tempo de reparar o mal com o bem, construindo um novo caminho. Todos desejam a felicidade, mas para encontrá-la é preciso trabalhar os valores do espírito. As provas e expiações fazem parte do aprimoramento, mas cabe a cada um saber enfrentar com sabedoria as aflições que surgem pelo caminho. Nos ensinou Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. O conhecimento do Espiritismo ajuda a superar as dificuldades quando nos fala de que jamais nos é dado um desafio que não tenhamos condições de superá-lo. Ele esclarece, acolhe e transforma. Ele nos fala do poder da prece e da fé. Como sempre, em todas as situações, a prece está ao alcance de todos, devendo ser estendida pelo planeta, por todos nós. Ela nos fortalece e com fé temos condições de enfrentar os dissabores, vencendo-os, mesmo que de modo lento. Somos agentes da transformação desejada. Não bastam o pensamento positivo e a prece para mudarmos situações difíceis, e sim a consciência e a vontade de enfrentá-las. O Espiritismo ajuda a superar dificuldades quando nos ensina a necessidade de trabalharmos para criarmos um cenário ideal para as transformações. Ensina que é preciso renovar nosso entusiasmo, buscar conhecimento e trabalharmos com afinco para dar espaço para que as coisas boas cheguem até nós e aos outros. Os ensinamentos espíritas nos fortalecem e motivam a caminhar sempre em frente. As dificuldades da vida são inevitáveis, mas possuem um propósito maior, o aprimoramento do espírito. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ensina que os sofrimentos têm causas e objetivos que vão além da vida material. Reflete sobre a importância de enfrentar os desafios com coragem, mantendo a fé inabalável
e oferece sugestões práticas para aplicar esses ensinamentos no cotidiano. Podemos chamar as dificuldades de oportunidades disfarçadas, pois se tudo ao nosso redor estivesse sempre na mais perfeita ordem, certamente que esqueceríamos de que há ainda um longo caminho a trilhar para alcançarmos um progresso maior e para chegarmos um pouco mais perto da perfeição. Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Dentro da nossa possibilidade, sejamos a melhor versão de nós mesmos, sempre buscando os caminhos que nos levam a desenvolver as qualidades morais, pois somente através delas conseguiremos ser pessoas melhores. E quando desencarnarmos, levaremos conosco tudo o que conquistamos aqui para o nosso crescimento. Na questão 931 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? E os espíritos respondem: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que se acredita ser felicidade esconde frequentemente grandes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao vosso pensamento, direi que as classes que chamais de sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem fizer dela sua morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz e terá mais o terrestre. Assim, desse modo, é que os momentos de alegria e os momentos de dor vão se alternando. Não há como sermos felizes o tempo todo. Por outro lado, isso jamais deve nos dar a ideia de que a vida é um eterno sofrimento, uma vez que é também a maneira como vemos as coisas e a forma como lidamos com as diversas situações que determina quais serão os resultados das nossas ações. Podemos sempre tirar o melhor proveito das lições, a fim de não termos que repeti-las mais tarde. Levar a vida de uma forma mais otimista e alegre sempre nos ajuda a superar as situações que se apresentam. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, lembra uma de suas mensagens que os momentos difíceis passarão, porque tudo passa. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se a felicidade não é deste mundo, como está também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, é necessário lembrarmos que na vida há vários momentos felizes que devem ser aproveitados com alegria e também gratidão. A alegria deve fazer parte de nossa rotina, pois nós podemos ser alegres apesar de toda a realidade cheia de provações que nos cercam. Quando carregamos as nossas dores, reclamando e nos sentindo vítimas por tudo que nos acontece, a vida fica muito pesada. Mas, se lembrarmos de que Jesus disse que seu jugo é leve e seu caminho é suave, significa lembrar que aqueles que caminham ao seu lado estarão mais tranquilos, mesmo no meio de grandes tempestades, pois os ensinamentos de Jesus representam a bússola mais segura a mostrar o caminho. Mas seguir Jesus não significa isenção de turbulências durante a nossa encarnação. Mas saberemos tirar de cada situação
o aprendizado necessário para evoluir. Nós passamos por situações que por vezes julgamos superiores às nossas forças, ou por outras tantas que acreditamos não merecer. Mas, se pudéssemos lembrar de nossas encarnações passadas, será que acreditaríamos que merecemos o que estamos recebendo? É claro que muitas coisas que acontecem são resultados dos atos de vida passadas, que são lições que precisamos aprender e corrigindo as nossas ações, porque boa parte dos nossos problemas decorrem de coisas que provocamos em nossa vida presente, que são consequências de nossas escolhas erradas que fazemos nesta existência. E de acordo com os princípios da doutrina espírita, a dor não significa um castigo de Deus, mas sim uma oportunidade para a evolução espiritual daqueles que a enfrentam com coragem. Tudo é amor, até mesmo a dor que sentimos, porque nos faz crescer. A dor também é uma forma de aprendizagem. Desta maneira, temos uma lição de Deus misericordioso, temos uma visão de Deus misericordioso e não punitivo. Nossa vida está vinculada à lei de causa e efeito, garantindo assim um novo sentido. Precisamos ficar atentos às lições do caminho e que compreender que são as nossas escolhas que determinam o quanto de dor haveremos de sentir. Concluindo, devemos enfrentar as dificuldades com fé e trabalho interior. Praticar a resignação ativa, aceitar os desafios enquanto trabalhamos para superá-los. A fé no futuro é a chave para suportar as adversidades, lembrando sempre de que Deus é justo e que após cada tempestade sempre surge a bonança. Confie no trabalho dos bons espíritos, que trabalham incansavelmente para fortalecer nossa coragem e nossa fé. Encare os desafios como lições temporárias, sabendo que o esforço no bem atrai energias renovadoras e soluções inesperadas. E durante a minha pesquisa, eu achei uma poesia da Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier, que eu acho que resume bem esse tema que eu trouxe hoje. Eu vou lê-lo agora para que fique para a nossa reflexão também. A poesia se chama Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Miguel Ângelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz, no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso nesse bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e recortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta, vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrama, uma pedra, por fim, que se transforma. Com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te afanha a vida, não grites maldições, nem fabriques labeus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Então, muito obrigada pela atenção e que Jesus esteja sempre conosco.